Olha, meus amigos, essa notícia é muito boa em relação ao INSS. Presta atenção nessa informação que, se for aprovado, gente, vai mudar a vida de muitas pessoas. Mas antes de eu contar todos os detalhes dessa informação, quero te convidar para você se inscrever aqui no canal Rumo ao Nada, deixar o seu like e também o seu comentário. Pois é, meus amigos, no mês de julho, a Comissão de Previdência, Assistência Social e Família da Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei, um parecer que propõe restabelecer o pagamento de 100% da pensão por morte paga pelo INSS. A mudança está prevista no projeto de lei 338 de 2024. Todo mundo sabe que a última reforma da Previdência que ocorreu, que entrou em vigor em 2019, mudou a forma de cálculo do cálculo da pensão, digamos assim. Hoje, quem vai pedir uma pensão por morte, ela é 50% do valor da aposentadoria e 10% por dependente. Vamos imaginar que a Mariazinha ficou viúva, O marido dela ganhava 4 pila por mês e a Mariazinha não tem nenhum dependente, Os filhos já estão todos casados, não depende mais da mãe, não tem filho com deficiência. O que vai acontecer a hora que a Mariazinha for pedir a aposentadoria dela, for pedir a sua pensão por morte? Do 4 mil reais o marido dela, quanto que ela vai receber? Apenas 50%. Ela vai receber, vai receber 2 mil reais, ou seja, a metade do valor do que ela deveria receber. E aí, esse projeto de lei, ele veio no sentido de mudar essa realidade. Eu lembro como se fosse hoje, gente. Logo que o Carlos Lupe, lembra que era ministro da Previdência Social, entrou, ele falou assim: olha, quando tiver essas reuniões do Conselho do Regime da Previdência Social, nós e o presidente Lula vamos mudar isso, é injusto, nós vai propor mudanças na pensão por morte e na aposentadoria por invalidez, que foram os dois benefícios mais afetados pela reforma da Previdência. Nada fizeram no decorrer desse tempo, mas graças a Deus agora esse projeto de lei começa a prosperar lá na Câmara dos Deputados, ou seja, para voltar como era antigamente, pagar a pensão por morte na sua totalidade, digamos assim, ou seja, 100%, Neste cenário, um segurado com um cônjuge de 2 filhos, por exemplo, deixaria um benefício para a família equivalente a 80%, ou seja, pelas regras atuais, O texto aprovado na comissão, no entanto, quer acabar com a proporcionalidade do benefício, garantindo o valor integral em todos os casos. A justificativa do projeto é que a proposta tem o objetivo de assegurar a dignidade e o sustento adequado às famílias enlutadas, preservando o propósito essencial da Previdência Social. A atual sistemática conduz a uma redução substancial do montante disponível para os beneficiários, comprometendo a qualidade e a capacidade de suprir as necessidades básicas, Porque vamos imaginar, gente, a seguinte situação também. Nós podemos usar mais um exemplo para os dias atuais, só para você entender o quanto que a reforma da Previdência foi drástica na pensão por morte. Vamos imaginar que usar a Mariazinha como exemplo de novo, A Mariazinha, ela é casada com o Joãozinho, vamos imaginar que ela tem uma criança, tem apenas uma criança, de 3 anos. Vamos dar um exemplo aí. O Joãozinho acabou falecendo. Ele ganhava 5 mil reais por mês. O que vai acontecer? Ela vai receber de pensão por morte apenas a metade, que é metade de 5 mil, 2 mil e meio, mais 10% relativos ao nenenzinho, relativo à criança. Ou seja, meus amigos, eu não sei quando foi feita essa mudança na reforma da Previdência, os deputados e senadores que aprovaram esse texto, digamos assim, eles deveriam, meus amigos, ter vergonha na cara. Eu, na época da reforma da Previdência, eu bati muito nessa tecla, que faltou vergonha na cara de muitos parlamentares. E engraçado, gente, muitos desses que votaram favorável à reforma da Previdência estão por aí pedindo o voto, como é o caso do deputado federal Sérgio Souza, aqui do Paraná. Ele pode pedir voto até pro capeta, mas o meu voto ele não ganha, porque ele foi um dos caras que votaram a favor dessa desgraça dessa reforma da Previdência que foi aprovado
em 2019. Um dos primeiros critérios, gente, que eu faço para votar nessas eleições de 2026, né, é evitar nomes que eu conheço que votaram favorável a essa reforma da Previdência que aconteceu em 2019. Só que é importante salientar, meus amigos, esse texto, né, ele ainda tem chão, né, ele precisa passar por outras comissões aí, né? Por exemplo, vai ter que passar pela Comissão de Finanças e Tributação, vai ter que passar pela Constituição, pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, né? Só aí vai para o Senado. E a gente sabe muito bem, quando é um projeto de lei, né, que visa realmente melhorar a vida das pessoas, né, me parece que tem um imã que puxa para trás, porque sempre fica engravetado, né? Quando começa a tramitar, né, se tramita um ano bem, ele segura 3 anos. Mas nós aqui do canal vamos continuar insistindo, no canal Rumo ao Nada, vamos continuar defendendo, gente, que que tem que mudar. Não, não é possível uma pessoa, né, quando no pior momento da vida, que perde o seu cônjuge, perde o seu marido, perde a sua esposa, ao invés dela ficar amparada pela lei, ou seja, receber a pensão por morte na sua integralidade, o que acontece, né? Ela recebe a metade do benefício, porque a gente sabe o que acontece. A maioria das pensões por morte é paga já para senhoras, né, e senhores já de idade, né, que já são aposentados. Mas só que tem um porém, gente. Vamos imaginar que tem uma casa, né? A mulher recebe 3 mil reais por mês, o homem 3 mil reais por mês. Ou seja, são 6 mil reais de renda, né? E daí, de repente, falece um dos cônjuges e cai pela metade esse valor, né? Ou seja, até o poder de compra dessa pessoa, né, que ficou viúvo ou viúva, passa a ficar muito ruim, digamos assim. Ah, e tem um detalhe que eu ia me esquecendo, né? É importante salientar que hoje existe pensão por morte integral. César, mas quem tem o direito a receber a pensão por morte integral, né? Hoje, somente pessoas com deficiência, né? Por exemplo, vamos imaginar que o pai faleceu, ele ganhava 4 mil reais por mês, né? E o filho for herdar a pensão porque ele tem deficiência, gente, aí nesse caso a pensão é de maneira integral. Era para ser como os demais, 50%, mas na época a ex-primeira-dama, né, a Michele Bolsonaro, ela trabalhou nos bastidores para quê? Né, para que isso não fosse colocado, ou seja, foi uma vitória da ex-primeira-dama. Daí o relator, né, e o autor dessa reforma, o relator lá no Congresso Nacional pegou e acatou, né, essa sugestão da ex-primeira-dama, porque senão, meus amigos, também, né, até uma pessoa com deficiência, né, se herdasse uma pensão por morte, iria receber somente a metade. E aí, gente, eu quero saber de você que está aí do outro lado. Você é favorável que a pensão por morte seja, como antigamente, integral, de 100%? Qual é a sua opinião? Comente aí.